Sexto volume da obra: O fim da vida da matéria. Então, está aí a época já no mundo, a época da imunização racional, a época de aparelhos racionais, a época do equilíbrio, a da paz de todos, a do amor verdadeiro de todos e da fraternidade. Assim, chegou o fim dos tempos e o fim das épocas. Tudo com o tempo tinha que chegar em seus lugares, pois agora chegou o fim dos tempos e o fim das épocas, o fim das fases, dos períodos e das eras, porque para tudo chega seu dia e hora. Portanto, estão na época e na fase da imunização racional. Esta é a fase e a época da mudança de animal racional para aparelho racional, todos aparelhados pelo seu mundo de origem, para então, daí, ser feita a mudança para racionais, puros, limpos e perfeitos. O mundo chegou ao seu fim, porque tudo que é de matéria tem fim. A matéria é uma coisa que por si mesma vai se destruindo, por isso tinha que chegar ao fim da fábrica dos seres materiais, e chegou. A época é essa fase que aí estão passando, a de aparelhos racionais para racionais puros, limpos e perfeitos, passando, em primeiro lugar, de animais racionais para aparelhos racionais. Então, está aí o fim do animal racional. Chegou o fim do animal racional, porque está aí a fase de aparelhos racionais. Está aí a fase na Terra. Está aí a fase em suas mãos, o conhecimento racional, o conhecimento da imunização racional, o desencanto. Acabou o encanto, porque o desencanto chegou na Terra, chegou a fase do desencanto. Então, terminou o encanto, terminou a fase do animal racional, a época de animal racional. Então, estão todos agora na época de aparelhos. Cada época tem sua fase. Essa, portanto, é a fase de aparelhos racionais. Agora, só está faltando a propaganda para que todos tenham conhecimento da imunização racional. Então, pare com as preocupações que não adiantam mais na vida do bicho racional, as preocupações da vida de animal. Esta fase passou e está superada pela fase de aparelhos racionais. Chega de perder tempo com uma coisa que não adianta mais, a vida animal. Não são mais animais racionais, são agora aparelhos racionais, por estar em suas mãos a imunização racional. Estão aí a situação de todos e do mundo definida. O que nunca ninguém pôde imaginar, que o fim da bicharada e o fim do animal racional pudesse ser assim tão belo, tão lindo, tão brilhante. Julgavam que o fim do mundo seria catastrófico. Nunca puderam imaginar que seriam salvos assim tão brilhantemente, tão racionalmente. Fim tão belo e bom. Todos e tudo acabando em paz. A fase é a fase da paz, da verdadeira fraternidade e do verdadeiro amor. Não esperavam, ninguém no mundo esperava que iam terminar assim os seus dias e que o mundo ia terminar assim, mais feliz do que nunca. Todos felicíssimos por se encontrar e estarem no caminho certo, e só assim e desta maneira seriam retirados daí do encanto para fora. Assim, vejam que em um mundo irregular tinham de ser mesmo assim, com uma infinidade de transformações, com uma infinidade de modificações, com uma infinidade de fases, com uma infinidade de épocas, até chegarem no seu verdadeiro lugar, sendo que tudo isto foi preciso para a lapidação dos animais, dos bichos, o de passarem pela fase em que eram bichos ou monstros, bichos que não se entendiam, pela época em que eram monstrengos,
quando passaram para a época dos primitivos selvagens, e ainda eram bichos, porém bichos mais adiantados, até que inventassem marcações, letras, algarismos, etc. Estavam aí, então, entrando em outra fase, a fase de animal racional, até que com muito sacrifício e depois das invenções das letras, é que começaram a botar nomes nas coisas, é que o pensamento começou a ficar mais desenvolvido para chegarem à fase de animal racional, mas sempre com aquele mal hereditário do passado, dos tempos das primitivas épocas de monstros. Animal racional, mas procedendo como os primitivos ancestrais. A origem foi de monstros. Não podiam deixar de serem monstros também. Não estão vendo as crueldades no mundo? As monstruosidades? Não há efeito sem causa. A causa de serem assim é a natureza, como já sabem, que formou todos assim. A natureza com suas monstruosidades, terremotos, tufões e tudo, enfim, com esse combate que vem fazendo contra os animais racionais, e todos sofrendo os efeitos destas monstruosidades: calor de matar, frio de matar, enchentes devastadoras, secas de matar, enfim, uma infinidade de monstruosidades. Por isso, filhos de monstros tinham de ser monstros também. Está aí a causa e o efeito dela. Então, muitos costumam dizer, por estarem despercebidos dos feitos da natureza: a natureza é uma coisa maravilhosa. Quais as maravilhas da natureza? Só mesmo o inconsciente que não regula é que diz uma coisa desta. Já viu na matéria existir maravilha? Pois a matéria é a essência do mal, e por ser mal, por si mesmo se destrói. Maravilhas do encanto. O encantado não sabe o que diz, só diz asneiras. Quando diz que esta natureza tem coisas maravilhosas, lindas, encantadoras, e só o diz porque é encantado. Coisas do encanto encantam. No mal não existem maravilhas. E assim, vejam o ponto em que chegou o desequilíbrio do animal racional. Findando-se o encanto, findando-se as maravilhas aparentes, as maravilhas da mentira, que por ser mentira se acabam. Findando-se as falsas maravilhas, que traíam os encantados e os faziam ricos de sofrimentos, de tormentos e de aborrecimentos, por estarem repletos delas. Ficam hoje todos convictos das maravilhas do mal, que por ser mal, viviam mal, a sofrer, dizendo: quanto tempo perdido, quanto tempo de caduquices, maluquices e asneiras, pela cegueira de quem sonha de olhos abertos. Quanto sofríamos, porque não sabíamos a razão do sofrimento. Afinal, chegamos a saber e ver o porquê sofríamos e o porquê de todos estes padecimentos. Graças ao racional superior, acabou-se a fase de monstros, de monstruosidades. Estamos agora em outra fase, a fase mais brilhante de todos os tempos, a fase de aparelhos racionais, a fase em que todos estão unidos ao seu mundo verdadeiro de origem, a fase dos últimos passos aqui nesta vida de matéria, porque passamos de aparelhos racionais para racionais puros, limpos e perfeitos, chegando então, todos, no seu verdadeiro mundo de origem. Encerrou-se a vida do mal para sempre. A fase mais culminante de todos os tempos, a fase mais brilhante de todos os tempos, a fase de aparelhos racionais, a fase que já chegou no mundo, está no mundo, porque está aí em suas mãos. A fase de animal racional já se acabou. Os que estão ainda como animal racional é porque ainda não conhecem a mudança que já fizeram, a mudança de animais racionais para aparelho racional. Assim, veja quanta luta na fase de animal racional. Quanta luta!
Já não aguentavam mais, porque acabou a fase, terminou a fase de animal racional ou de animais racionais. Porque terminou a fase de animal racional, é que estão desentendidos, todos levando uma vida que não aguentam mais, todos desesperados, todos agonizando, uns contra os outros. Tudo porque já acabou a fase de animal racional. E por acabar esta fase, ninguém se entende mais. Não há mais entendimento. A vida se tornou angustiada. Angústia noite e dia. Tudo porque acabou a fase do animal racional. Assim é que estão aí as hecatombes, as catástrofes, os desastres, as monstruosidades, coisas que nunca se viu, coisas que nunca se passou, um dilúvio de fogo, muitos loucos, outros a caminho de ficarem loucos, uma infinidade de loucos, uma infinidade de loucuras. Ninguém regula. O desequilíbrio tomou conta de todos. Tudo porque acabou a fase do animal racional. Acabou a fase e entraram todos em pânico. Estão todos em pânico, porque acabou a fase. Está aí a fase em suas mãos, a fase que está imperando, a fase de aparelho racional. Esta é a fase que veio substituir a fase do animal racional. Então, para tomarem conhecimento da fase que veio substituir a fase do animal racional, é preciso o quê? A propaganda. É preciso o quê? Que todos tenham persistência na leitura, ler e reler diariamente, para tomarem conhecimento do porquê dessa fase, do que é essa fase, do que é imunização racional e do que é o aparelho racional. É preciso que todos cumpram com o dever de salvar o animal racional, que está em pânico, que vive em pânico, que vive porque tem vida, mas não porque tenha prazer de viver. Muitas vezes, muitas horas, não acaba com a vida com vergonha ou por não ser covarde, pois muitas horas a vontade é morrer. Isso é de um modo geral. É uma coisa que está se dando com todos, um dilúvio de angústia e de desassossego, todos guerreando consigo mesmo para ver se tem forças de enfrentar as lutas, que não são poucas. E por que tudo isso? Porque acabou-se a fase do animal racional, e por essa fase acabar, entraram todos em colapso. Ninguém se entende, na mesma hora que estão se entendendo, mais um pouquinho desentendidos, por ter acabado essa fase. É por isso que está aí há muito a imunização racional, para que todos tomem conhecimento da que veio substituir. A fase de animal racional já terminou, sendo substituída pela fase de aparelhos racionais. É uma modificação igual a milenares que já passaram. O mundo já passou por uma infinidade de fases, desde o tempo em que eram monstrodontes, desde que eram monstros, desde que eram monstrinhos, desde que eram os primitivos selvagens, desde que eram selvagens mais adiantados. Quantas fases todos já passaram? Uma infinidade de fases vêm todos atravessando, mas esta é a última fase, a fase de animal racional. Esta fase já terminou e entrou a fase da época, a fase da imunização racional, a fase de aparelho racional. Por já ter terminado a fase de animais racionais, é que todos no mundo chegaram nesse auge de desespero e aflição, nesse auge de energia esgotadas, nesse auge de loucura e desequilíbrio infernal, em que o desânimo tomou conta de todos, a ponto de todos lutar, mas desanimados. Tudo porque extinguiu-se a fase do animal racional, razão porque é dever de todos fazer a propaganda da imunização racional. É dever dos que conhecem a fase que entrou a imperar, a fase que veio substituir a outra extinta, a fase de aparelho racional. Fazer a propaganda desse conhecimento, da fase que está em vigor, substituindo a fase de animal racional já extinta. Muitos costumam dizer:
Não há mais quem aguente a viver neste mundo assim e desta maneira. Ninguém vive mais em paz. Todos debaixo de uma luta constante e permanente, numa sequência de expectativa que não tem mais fim. Já existiu paz no mundo, mas de um tempo para cá, acabou-se a paz no mundo e em todos. Todos cansados de observar o que está se passando, pelo que está passando, muitos vêm anunciando horrores, impressionando mais o animal racional com suas asneiras. O mundo entrou na fase mais brilhante e mais elevada de todo o seu passado, a fase racional, a fase de aparelho racional, a fase da imunização racional, a fase em que todos estão ligados à eternidade em vida, a fase mais brilhante de todos os tempos e de todas as épocas. Conhecem o certo aparente, o certo da matéria, o certo da origem do mal, o certo traiçoeiro, o certo traidor. É certo hoje, amanhã não. Mas hoje é que estão conhecendo o certo verdadeiro. Estes pontinhos são necessários para libertar os mais confusos, os mais atrofiados, os mais angustiados pela matéria. Matéria é sujeira. Há os sujos que estão atrofiados pela vida da matéria. Para esses, assim, é que estão aí uma infinidade de repetições, para poderem se libertar desse jugo desigual e do mal. Para outros, não precisaria repetições, mas para uns tantos é preciso e ainda são poucas, porque tem bichos e tem animais que vivem confusos com eles mesmos a vida inteira. Para libertar um confuso renitente, é preciso esta infinidade de repetições, que para muitos não havia necessidade. Então, está aí em mãos de todos a verdadeira estrada, a estrada racional, a estrada do mundo da origem do animal racional, diferente da estrada do animal racional. O animal encantado sempre na estrada material, a ciência do encanto, a ciência da matéria, a filosofia do encanto, a filosofia da matéria, a doutrina do encanto, a doutrina da matéria. Esta é que sempre foi a estrada do animal irracional, a estrada do encanto, a estrada da multiplicação dos desacertos, da multiplicação do sofrimento. Esta é a estrada do encanto. A estrada do desencanto é a estrada racional, é a estrada do verdadeiro mundo da origem do animal racional. Pela estrada em que viria a extinção dessa geração por meio da multiplicação da degeneração. Então, é a estrada em que estavam marchando para a destruição de si mesmo, para a extinção do seu verdadeiro ser, por meio do progresso da degeneração. Tudo que se degenera enfraquece e diminui, e pela multiplicação desaparece. Então, viria a extinção por meio do progresso da degeneração dos seres. Daí, a estrada do encanto, que é a estrada dos encantados, que era a estrada da destruição de si mesmos, da extinção de si mesmo, quando surgiria outra geração, a de quadrúpedes. Mas está aí agora, para conhecimento de todos, a estrada verdadeira, a estrada racional, a estrada do verdadeiro mundo da origem do animal racional. Assim, todos marchando racionalmente a passos largos para seu mundo de origem, a planície racional, para não voltarem mais aí nessa lama, para não sofrerem mais do que já sofreram. E assim, hoje, o animal racional está de parabéns, por encontrar o que há muitos viam desesperados à procura, principalmente os estudiosos. Aí está, em vossas mãos, a estrada racional, e todos marchando brilhante e racionalmente na estrada racional para chegarem ao seu mundo de origem, a planície racional. Planície, sim, porque lá é uma grande planície onde não há deformação. Aí, na deformação, nesse buraco, é que há altos e baixos, montes, montanhas e picos. Aí, na deformação, é que tudo é desigual, tudo diferente, porque é deformado.
Deformado é aquilo que não está certo. Se estivesse certo, seria certo e não deformado. Todos brilhando, iluminados pela luz racional, pela sua verdadeira luz, a luz do animal racional, a luz racional. Todos iluminados pela sua verdadeira luz, do seu mundo de origem, a planície racional, vivendo racionalmente, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio enquanto permanecer aí no encanto, e com esse corpo de matéria, com esse corpo de lama em pé, que extermina em lama. Os encantados queriam fazer da lama um mundo de maravilhas aparentes. Por isso sempre foram as amarguras, por tudo ser aparência, sugestionados com as fantasias, emocionados por estarem sonhando com esses pesadelos todos, bons aparente e maus verdadeiramente. Vejam a vida do encantado, completamente ludibriadora, ludibriados pelas aparências, pelas fantasias, pelas artes, pelas belezas aparentes, pelas riquezas aparentes, pelas pompas venenosas, enfim, ludibriados por esse montão de asneiras, por esse montão de ruínas, por esse monturo de ilusões, por esse monturo de fantasias, por esse escombro infernal, onde todos viviam mal, sem saber porquê. Por isso, sofrendo sempre, por estarem todos traídos por esse embuste, conforto de amargura, conforto de sofrimento, cheios de conforto e sofrendo sempre, a dizer: temos recurso para tudo, mas não para abolir o sofrimento nem a morte, porque tudo é aparência só. Ludibriados pelas aparências, pelas mentiras, vítimas da traição, porque um iludido está traindo a si mesmo, traídos pelas belezas aparentes, dominados pelos gostos, pelas paixões, apaixonados por isso, por aquilo, e sofrendo as consequências das ilusões, das aparências, que hoje presta e amanhã não. Hoje é ruim, amanhã não. Hoje é novo, amanhã é velho, e assim sucessivamente, a vida que todos viviam sem saber porquê. Isso é uma crítica da vida da matéria, para pôr o certo em seu lugar, isto é, o verdadeiro certo e o certo aparente também em seu lugar. Quer dizer, defini-los distintamente, colocando-os em seu lugar. O certo verdadeiro, porque está certo, e o certo aparente, porque é ludibriador, falso e traiçoeiro, certo negativo, certo que engana, certo que por ser aparente se acaba, certo de mentira. Então, isto é uma crítica para provar o certo do mal, o certo aparente, e para provar o verdadeiro certo, o certo do bem, o certo racional. E assim, vejam como estavam sonhando e não sabiam o porquê desse sonho. Por isso, muitos pensavam que estavam certos, outros sabiam que não estavam certos, e os iludidos pensavam que estavam certos, iludidos com o certo aparente, porque nunca conheceram o verdadeiro certo. Então, adotavam o certo aparente como se fosse verdadeiro, e por não ser verdadeiro, viviam sofrendo as consequências a vida inteira. Agora, em mãos de todos, o verdadeiro certo, para que todos marchem certos, e seja abolido o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo, por meio do conhecimento verdadeiro racional, do mundo de sua origem, a planície racional, o verdadeiro conhecimento do animal racional, o conhecimento racional, vindo do mundo da origem do animal racional. Então, sim, agora é que estão certos, mas muitos, pela ingenuidade, julgavam e pensavam que estavam certos, e que a verdadeira vida fosse essa, vida do mal e de sofrimento sempre, renegando sempre o mal e dizendo que a vida é esta mesma, e o sofrimento provando em si mesmo o contrário, como quem diz:
Se estivesses certo, não sofrias. Por estares errado é que sofres. Então, é preciso esses argumentos todos para libertar esses mais encantados e atrasados, que estão vivendo em um mundo sem saberem porquê, vivendo aí dessa maneira e tendo coragem de dizer que não sabem o porquê estão vivendo, e têm coragem de falar em certo, em dizer que está certo, que a vida é essa mesma, e nunca conformando-se com ela, por não se conformar com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Porque ninguém quer morrer. Morre porque não tem outro remédio, porque a vontade de todos é de viver. Assim, vejam a grande confusão dos encantados. Analise como viviam todos confusos consigo mesmo e com tudo. Daí a multiplicação do sofrimento, dos padecimentos, dos desentendimentos, das questões, das brigas, enfim. Hoje, em mãos de todos, a verdadeira mudança do bem aparente para o bem verdadeiro, a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, o verdadeiro mundo do animal racional, a estrada racional, a bandeira da paz do animal racional. A bandeira é o conhecimento da imunização racional. A bandeira é o conhecimento racional, o conhecimento da paz de todos, da salvação de todos, da verdadeira redenção, da mudança de todos para o seu lugar de origem, para o seu mundo de origem, o mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional. Agora vão todos fazer por si mesmo sua redenção, lendo e relendo, para não perder mais tempo. Não deve perder tempo com a vida do nada, com a vida da matéria. Vida do nada, luta do nada. Para quê? Para acabar tudo em nada. A vida dos iludidos com a lama. Tratem de ler e reler, para se imunizarem o mais depressa possível e voltar ao seu mundo de origem, para cessar o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo, dessa vida em matéria elétrica e magnética. Não perder tempo com esse nada, não estarem iludidos pelo nada, pois o iludido sofre as consequências da sua mediocridade. A vida do animal racional está constituída como a vida do animal irracional. Por isso, seu feito era matéria, como quem diz: sou de matéria, a vida é de matéria, temos de viver de matéria, só de matéria e pela matéria, vivendo assim, horrivelmente, como um animal irracional, por estarem ligados a esse mundo elétrico e magnético, ao mundo do animal irracional. Então, viviam assim, dessa maneira, cegos pela matéria, dominados pela matéria, igualmente ao animal irracional. Viviam igualmente a bichos, porque não tinham conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem. Agora está aí o verdadeiro conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, do animal racional. Não são mais para perder tempo como o animal irracional, porque para o irracional, o mundo do irracional é esse mesmo, viver para a matéria, o irracional. Mas o animal racional, não. Ele é de outro mundo, diferente desse. É do mundo racional, o seu mundo. Então, conhecendo o que estão conhecendo, os dois mundos são agora para viverem diferentemente, porque conhecem o seu mundo de origem e voltarem ao mesmo. Para voltarem ao seu mundo de origem, têm de marchar na estrada racional, a estrada de seu mundo de origem. Não são mais para serem dominados pela matéria, como o animal irracional. Assim, todos daqui mais um pouquinho estarão imunizados, fazendo a modificação de animal racional para aparelho racional, todos aparelhados com o seu mundo de origem, todos aparelhados com o mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio nessa vida de sonhos e ilusões. Essa vida que não é de ninguém, que não é a verdadeira vida do animal racional. Por não ser a verdadeira vida, perdem-na.
A verdadeira vida é no seu mundo de origem, na planície racional.